Todos nós nascemos com propósito. Ninguém nasce por acaso. Cada um de nós tem uma missão. Ninguém vem para esse mundo sem objetivo. Nós nascemos, temos uma vida e depois vamos embora. Mas durante o tempo que passamos aqui, temos uma missão a cumprir. Você já se perguntou qual é a sua missão? Fica até o final desse vídeo, que certamente você vai ter um viés, vai ter uma direção. Para onde eu devo ir? O apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, no versículo 1, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui Paulo dimensiona qual é o seu propósito, quem ele é, para que ele foi chamado, qual é a sua missão. Primeiramente, ele se apresenta nesse versículo dizendo que ele é Paulo. Por enquanto, ele diz, eu sou Paulo. E depois ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele diz que ele foi separado, foi chamado para ser apóstolo. E no final do versículo, ele diz qual é a sua missão. Ele diz que foi separado para o evangelho de Deus. Interessante que em um só versículo, Paulo traz o resumo dessa carta que contém, ou melhor, que tem 16 capítulos. O livro de Romanos, ou a carta aos Romanos, é um verdadeiro tratado, é um resumo do evangelho. E nele Paulo dimensiona todo o seu propósito, não somente o dele, mas de todo ser humano, que ninguém veio alheio, que ninguém veio por acaso para essa vida. Paulo, ele foi separado para pregar o evangelho de Deus. E eu te pergunto, para que você foi separado? Para que você veio ao mundo? Para que eu vim ao mundo? Qual tem sido os benefícios da minha vida com relação ao meu semelhante, com relação a Deus? O que Deus espera de mim? O que as pessoas esperam de mim? Então, Paulo ele foi separado para o evangelho de Deus. Evangelho quer dizer boas novas. E a quem o evangelho diz respeito? O evangelho ele diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo. O evangelho fala de Jesus Cristo, do propósito dele ter nascido, ter vindo ao mundo, ter morrido e ter ressuscitado. O evangelho, desde o seu início, vem apresentando Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Então, a quem o evangelho diz respeito? Ele diz respeito ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E o que o evangelho produz? O evangelho ele produz fé. Quando você lê o evangelho, quando você ouve alguém falando acerca do evangelho, é gerado no seu coração uma fé operosa. E o que é uma fé operosa? É uma fé que tem convicção, que tem certeza. Não é uma fé alheia, não é uma fé sem propósito. Mas o evangelho ele produz essa fé, uma fé salvífica. O evangelho ele também produz graça. Essa graça que veio de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça que veio de Deus, que é por meio dela que nós somos salvos. Somos salvos pela graça mediante essa fé operosa. E o evangelho ele também produz obediência e um bem maior. E o maior dessa produção de ouvir o evangelho é a salvação para aqueles que creem. O evangelho ele produz salvação para todo aquele que crê. E a salvação ela chega às nossas vidas por meio da graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Então, o evangelho diz respeito a Jesus e ele produz todos esses elementos: fé, graça, obediência e o bem maior que é a salvação, a qual Jesus se propôs a trazer para
todos nós que cremos no seu Evangelho. O Evangelho ele produz também mutualidade. O que é mutualidade? É você dividir tudo aquilo que Deus tem te dado. É você compartilhar todo o bem que Deus tem te dado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele tinha um propósito de visitar a igreja de Roma, para dividir tudo aquilo que Deus tinha lhe dado, tudo aquilo que o Espírito tinha brotado em seu coração. Ele se propôs a dividir com os romanos, com a igreja de Roma. Então, o Evangelho ele produz encorajamento. E Paulo queria ir para Roma para encorajar aquela igreja. E ele diz também que esperava deles, que eles também o encorajassem, para que ele continuasse a pregar as boas novas, a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E no versículo 12 do capítulo 1, Paulo diz assim para os romanos: para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Ou seja, Paulo queria somar a fé dele com a fé dos romanos. Queridos, isso dá muito. Quando nós somamos a nossa fé com a fé de alguém, na pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho, ele produz transformação de vidas. Quando nós nos propomos a fazer isso, a pregar essas boas novas, a levar, né, esse evangelho que produz mutualidade, ele ajuda um ao outro. O Evangelho é uma via de mão dupla. Tanto somos abençoados quando transmitimos o Evangelho, como as pessoas também são abençoadas. Esse é o prazer de falar das boas novas. Quando nós somos separados por Deus para a missão de falar das boas novas, não há barreiras que impeçam de fazer isso. Ainda que por gestos, ainda que por uma comunicação não verbal ou verbal, não importa como, mas o Evangelho ele produz mutualidade, ele produz vida, ele produz benefício para quem fala e quem recebe. Essa é a riqueza do Evangelho. Esse Evangelho dado por Deus e como missão dada ao seu Filho Jesus Cristo e aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo. E hoje nós recebemos. E o que nós recebemos de graça, nós também transmitimos de graça, porque essa é a nossa missão aqui nesse mundo. E para finalizar, Paulo, no versículo 15, ainda desse primeiro capítulo, ele diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele estava pronto para anunciar o Evangelho para a igreja de Roma, para aqueles que quisessem ouvir o Evangelho do Reino, as boas novas. Para isso que nós fomos chamados. E Paulo, ele se colocou como servo, com propósito de ir até Roma, e no caminho muitas pessoas foram alcançadas por esse evangelho. A missão dele era pregar o Evangelho. Qual é a sua missão no reino de Deus? Para que você foi chamado? Você já descobriu isso? Talvez você tenha sido chamado para ser professor, para ser missionário, para louvar ao Senhor. Mas em tudo isso tem uma missão. Então se lance nessa missão e faça como servo, faça como enviado, porque apóstolo quer dizer enviado. Mas cumpra com o seu papel e que Deus abençoe a sua vida. E se esse vídeo tem abençoado você, transmita ele, compartilhe com alguém, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho do Reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.